Agora está aparecendo a gravação. Então, retomando aqui, Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Felipe, Gabriela, Poliana, Rafaela e Vitória. Acho que ele saiu da gravação. Vou voltar lá, na nossa apostilinha. Estão enxergando aí, turma? Sim. Então, o primeiro exercício, ele pede aí, né? Determine a medida do ângulo externo indicado em cada polígono. Então, vamos lá. O primeiro aqui, no item A, se a gente observar o polígono, eu vejo aqui, esse polígono, ele quer a medida do ângulo MLO, né? Então, MLO. Essa medida do ângulo ML, né? O, ele vai estar aqui nesse verdinho, tá vendo aqui, ó? Então, entre o ponto M, L e O, esse verdinho é o ângulo externo do polígono. Esse ângulo externo, como é que eu vou calcular? Eu sei que o ângulo aqui, ó, interno, é de 26 graus. E o ângulo externo do polígono, ele se forma a partir de um prolongamento de um dos lados dele, né? Esse prolongamento LO. Então, para saber esse ângulo externo, verdinho, eu vou fazer 180 menos 28. 180 menos 28, não, 26, na verdade, né? Então, a medida do ângulo MLO, que é o ângulo externo, 180 menos 26, portanto, 154 graus. Beleza, turma? Sim. Agora ele quer aqui no item B, esse ângulo verdinho que está aqui, nesse pentágono, né? Esse ângulo verdinho externo, ele vai se formar no prolongamento do lado LH. Ele vai se prolongar aqui até o ponto E, né? Esse prolongamento. Eu vejo que o ângulo interno é de 81, o ângulo externo vai ser o que falta para 180. Então, a medida desse ângulo EHG, que se forma nesse vértice H, verdinho, eu faço 180 menos 81, e ele vai medir 99 graus. Tranquilo, pessoal? Sim. No item C, eu tenho aqui esse trapézio ABCD, né? E aí, do lado AB, eu prolonguei aqui esse lado nesse segmento até o ponto K, e eu vejo que esse ângulo verdinho que está aqui é o ângulo externo desse quadrilátero, né? Então, o que que eu faço? Se o ângulo interno vale 71, o ângulo externo é o que falta para 180. Para calcular isso, eu faço 180 menos 71, e eu vou chegar, então, em 109 graus. E vai ser o ângulo KDC. Medida desse ângulo KDC, ângulo externo. Tranquilo? Sim. Sim. No item D, ele mostrou aqui para nós, né, um hexágono, e nesse hexágono, o lado RS vai formar um ângulo externo aqui, que é a prolongação do seu lado, né, num segmento que vai até o ponto V. Então, eu tenho que medir quanto é que é o ângulo verdinho externo aqui, né? Esse ângulo verdinho é o ângulo TSV. Então, o que que eu faço? Eu tenho um ângulo interno, que é de 153 graus, que é esse ângulo que está laranjinho aqui, e o ângulo externo vai ser o que falta para 180 graus, para o ângulo raso, né? Então, eu faço 180 menos 153, e esse ângulo, então, vai ser de 27 graus, o ângulo TSV. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Posso avançar? Pode. Vamos para o exercício 2. Ele fala aqui: observe atentamente cada um dos mosaicos a seguir, os quais são formados por polígonos regulares.
iguais. Note que o mosaico 1 é formado por hexágonos, polígonos de 6 lados, né? O mosaico 2 por quadrados, polígonos de 4 lados iguais. E o mosaico 3 por triângulos, polígonos de 3 lados. Então tá aí o mosaico 1, mosaico 2, mosaico 3. Vou abaixar aqui um pouquinho. Depois, se precisar, eu volto lá. Opa! Então tá lá, no item A. Os polígonos a seguir representam uma figura destacada de cada mosaico. Sem o auxílio do transferidor, determine a medida dos ângulos de cada polígono e registre-as nas figuras. Então vejam lá, pessoal. No nosso hexágono, eu tenho aqui esses 6 ângulos dele, internos, né? Eles são ângulos que são iguais entre si. Então, esse primeiro ângulo, no nosso hexágono, é um ângulo de 120 graus. Por que eu sei que é de 120 graus? Porque se eu dividir esse hexágono, né, em 6 triângulos, eu fizer aqui diagonais entre os vértices, eu vou obter 6 triângulos equiláteros. E nós sabemos que os triângulos equiláteros têm os seus 3 ângulos internos iguais. E a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Portanto, cada um dos triângulos que vai aparecer aqui como uma fatia vai ter um ângulo de 60. Como eu tenho 2 lados formados por 2 fatias, esse ângulo então vai ser de 120. 60 mais 60 para cada triângulo que eu construir. Já para o meu quadrado, o quadrado é um polígono que tem os 4 lados iguais e os seus 4 ângulos, né, internos de 90 graus. A soma dos ângulos internos, né, de um quadrilátero é de 360 graus. E vejam que eu tenho, entre os 2 lados, eles são perpendiculares, eles têm 90 graus. Já nos triângulos equiláteros, triângulos que têm os 3 lados congruentes, iguais, cada ângulo interno vai medir 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Se eu tenho 3 ângulos iguais, 180 dividido por 3, 160 graus. Tudo bem, turma? Sim. No item B. Sim. Qual é a soma das medidas dos ângulos que estão em torno do ponto P? Então, em torno do ponto P. Veja que em torno do ponto P, eu tenho de 360 graus, né? Se eu imaginar que eu tenho um outro lado aqui, eu teria, então, desses 360 graus, dividido por 3, eu tenho 120 graus. Então, em torno do ponto P, eu tenho 120, seria esse ponto aqui, mostrar melhor para vocês, né, que tem que pegar lá no mosaico. Vamos voltar no mosaico, ele está mostrando o ponto P, né? Esse ponto P, que está pequenininho aqui, de enxergar, a gente vai transferir ele aqui para baixo, ele aparece aqui, tá vendo? Então, em torno do ponto P, eu tenho 120 graus de um hexágono, 120 do outro hexágono, mais 120 do terceiro hexágono. Então, eu tenho aí, né, os nossos 360 graus dividido por 3. Em torno do ponto K, se a gente olhar lá no mosaico, o ponto K, ele está bem aqui, né? O ponto K está bem no centro desses 4 quadrados. Então, eu vejo aqui o ponto K, essa é a situação dele. Eu tenho, então, cada medida de ângulo interno de 90. Então, ao redor do ponto K, eu tenho um ângulo de 90, outro ângulo de 90, outro ângulo de 90 e outro ângulo de 90. Um total de 360 graus, né? 4 ângulos de 90 graus ao redor do ponto K. E no ponto M, vamos lá no mosaico, ele pegou aqui o ponto M, ele está bem aqui no meio de 4 losangos, né? Vamos descer. Está lá o nosso ponto M, no meio de 4 losangos. Então, aí,
o que eu faço, né? Eu tenho aqui 6 ângulos. Eu tenho 6 ângulos ao redor do ponto M. Então, de 360 graus, que é aquela volta completa, aquele ângulo pleno, eu vou dividir 360, né, por 6. E eu vou obter, então, ângulos de 60 graus. Tenho 6 ângulos de 60 graus, então, se eu somar os 6 ângulos de 60 graus ao redor do ponto M, eu vou obter os 360 graus também, que é o ângulo de volta completa, o ângulo pleno. No item C, por que os polígonos se encaixam perfeitamente em torno dos pontos P, K e M nesses mosaicos? Olha lá, pessoal. Sempre que você fizer, né, a soma dos ângulos em torno desses pontos, vai dar sempre 360 graus. Então, se você tem uma soma de ângulos no ponto, né, ao redor do ponto de encaixe entre eles, e essa soma der 360 graus, significa que eles vão se encaixar perfeitamente. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Dúvidas aqui? Não. Não. Posso ir adiante? Pode. Olha, tem lá no material de apoio uns mosaicos, né? Uma atividade. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha apostila para mostrar para vocês. Lá no material de apoio. Esse está aqui. Estão vendo aqui, pessoal? Dá para ver? Sim. Lá no material de apoio, é a página 7 do material de apoio, né? Então tem aqui algumas figuras que representam lá, que podem representar aí um mosaico, né? Então você vai recortar, né, esse material de apoio e vai construir, né, com polígonos regulares, um mosaico com pelo menos 2 polígonos diferentes. Toma cuidado para que não haja sobreposição de figuras na colagem e que não sobrem espaços, né, entre eles. Então, a tarefa aqui para vocês, montar no caderninho, seria recortar esses polígonos, né, que são aqui polígonos que você pode obter como triângulos, pode obter paralelogramos, pode obter trapézios, enfim, e montar, né, com 2 polígonos diferentes, um mosaico. Lembrem-se que os polígonos que vocês vão recortar aqui são regulares. E esse mosaico que vocês vão construir deve ser construído com 2 polígonos diferentes. Tudo bem, pessoal? O exercício 4, ele fala, os polígonos a seguir foram desenhados em uma malha isométrica. Essa malha isométrica é composta por triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero vai ter a mesma medida, né? Por isso que é isométrica, a mesma medida. Então está aqui a malha construída com triângulos equiláteros. Eu tenho um primeiro polígono aqui, A, B, C, D, esse losango, né? Eu tenho esse outro polígono, né, que é um hexágono. Ele é o, você pode chamar de G, H, I, J, E, F, enfim, no sentido que você quiser. Tenho aqui um terceiro polígono em vermelho, né, no formato aqui de um triângulo equilátero. E tenho aqui um paralelogramo, né, um quadrilátero, que tem aqui as suas dimensões mostradas aqui na sua malha, né, isométrica. Indique a medida dos ângulos internos de cada polígono dessa figura, né, nas figuras. Então, vejam, quais serão os ângulos internos aqui? Vamos olhar primeiro aqui para o nosso losango, né? Nesse losango, o que eu reparo aqui? Eu reparo que eu tenho triângulos na malha quadriculada que valem 60 graus. Então, dentro da malha quadriculada, se cada triângulo que é equilátero tem 60 graus, o que eu vou pensar aqui? Bom, esse losango ABCD tem os seus lados iguais. Tendo os seus lados iguais, eu já vou perceber aqui que ele é regular, e se é
um polígono regular e tendo seus lados iguais, ele vai ter os ângulos também de mesmo valor. Então, a soma das áreas aqui, né, dos ângulos internos dele, você vai ter aí 360 graus. Cada um desses ângulos vai medir 120 graus. Para o caso do hexágono, nós já vimos que o hexágono pode ser dividido também, né, em 6 triângulos equiláteros. E cada um dos lados, pegando um lado e pegando o outro, eu tenho 2 triângulos equiláteros. Se cada ângulo de um triângulo equilátero é 60 graus, como a cada 2 lados eu formo, então, 120 graus, os ângulos internos dele serão de 120 graus. O triângulo, né, equilátero que eu tenho aqui vermelhinho, sabemos que a soma dos ângulos internos, né, de qualquer triângulo é 180 graus, ele é equilátero, então seus ângulos são congruentes, os seus 3 ângulos internos serão, então, de 60 graus. E o nosso paralelogramo, eu reparo que eu posso dividi-lo aqui em 2 triângulos, né, e posso dividir em triângulos equiláteros, eu já percebo que os ângulos de um lado são de 60, igual ao seu lado, né, ao seu vértice oposto, e se vale 60 para um, o outro tem que ser de 120 para ser suplementar, 120 graus. Então, no nosso paralelogramo, eu tenho 2 ângulos de 60 graus e 2 ângulos de 120 graus. Isso para os ângulos internos, né? Então, aqui as respostas, né, indica a medida dos ângulos internos de cada polígono na figura. Anotamos aqui, nas próprias figuras, quantos são esses ângulos. Aí ele pergunta no item B, algum desses polígonos é regular? Ó, é sim. Nós temos polígonos regulares, sim. Nós temos aqui o nosso hexágono, tem os lados do mesmo tamanho. Nós temos aqui o nosso triângulo equilátero, também com seus 3 lados congruentes. O que não acontece aqui no paralelogramo, no caso desse losango, né? Nem no paralelogramo, nem no losango. No losango eu tenho aqui, se você contar 1, 2, 3, aqui eu vou ter 1, 2, 3. Né? E ainda, ele pergunta aqui no item C, como se denominam os quadriláteros? Então, quadriláteros são polígonos aí que terão 4 lados. E esses quadriláteros aqui, o ABCD, que é o primeiro, o vermelhinho, é chamado de losango, que também é um paralelogramo. Então, está aqui, ó, o ABCD, losango ou paralelogramo. E o nosso amigo K, L, M e N, ele é chamado de paralelogramo. Tá aí o nosso paralelogramo. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Posso ir adiante? Pode. Temos lá agora a página 61 para corrigir, não é isso? Sobre triângulos. Então, vamos lá na página 61. Os nossos triângulos que são classificados de acordo com as dimensões dos lados, né? Pode ser um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais, congruentes. Pode ser um triângulo isósceles, ele tem 2 lados congruentes, né? E um lado que é diferente a medida. E pode ser um escaleno, que tem as dimensões dos seus 3 lados diferentes entre si. Lá no material de apoio, então, vou abrir aqui esse material de apoio para vocês, a respeito desse material. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, página 59. Estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo aqui essa figura? Então, se você recortar esse triângulo no material de apoio, e depois que você recortar, né, você juntar os pedaços que você recortou desta maneira, nesta construção que está aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai perceber que quando você tiver
esses três ângulos, A, B e C, juntos aqui, onde você junta num ponto P qualquer, você vai chegar, então, numa medida de 180 graus. Isso demonstra, né, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Aqui nós vimos na última aula também, né, que a soma dos ângulos, né, das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele equilátero, seja ele um triângulo isósceles, seja ele um escaleno, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. E vocês notam também que há uma outra classificação para os triângulos. É uma classificação que vai depender aí dos ângulos, né? Da medida dos ângulos internos que ele tem. Quando você tem um triângulo onde os três ângulos internos deles são menores do que 90 graus, são ângulos agudos, nós chamamos esse triângulo de acutângulo. É o caso desse triângulo equilátero que está aqui, ABC verdinho. Quando você pega um triângulo que tem, né, um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus presente, você tem um triângulo retângulo. Aí o triângulo retângulo. E quando você pega um triângulo que tem um ângulo obtuso, um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, esse ângulo obtuso, dentro dele, classifica ele como um triângulo obtusângulo. Então tá aí. Vimos a condição de existência, né, dos triângulos também. Aquela condição de existência, nós vimos que a soma de dois lados de um outro, comparado com o lado anterior, tem que ser sempre maior, né? Então, veja, a medida de cada lado vai ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Essa é uma condição de existência para os triângulos. Se eu pegar dois lados e somar a medida deles, essa medida sempre vai ser maior do que a do lado que ficou, do lado que sobrou. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Sim. Então vamos lá, que tínhamos atividades aqui para nós corrigirmos, né? Aqui de novo, né? Ele pediu lá na atividade, né? Para recortar no material de apoio o mosaico e as peças triangulares que estão faltando para completá-lo. Respeitando o padrão de cores, colhe-as e responda as questões a seguir. Aí, pessoal, eu vou tentar abrir aqui para vocês, lá no meu... É a página 3 do material de apoio? O mosaico, na página 58, né? Nós estamos aí na página 58, o mosaico de polígonos regulares. Então, voltando lá. Espera só um pouquinho. Esse que nós vamos trabalhar, pessoal, deixa eu ver aqui no caderno de atividades de vocês, qual é que ele está pedindo aqui. Espera só um pouquinho. Estão vendo aqui? Sim. Esse aqui, ó. Obrigada. Eu vou tentar mostrar para vocês, aqui numa sugestão de montagem. Deixa eu só achar aqui na minha apostilinha, espera aí. Só um instantinho. Era só um instante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu chegar lá. Deixa eu ver se ele colocou uma imagem aqui nessa sugestão de atividades, para mostrar para vocês como é que vai ficar no recorte. Se tiver aqui, fica mais fácil de enxergar. Pera lá. Tá chegando lá, estamos chegando. Deixa eu ver se ele fez um recorte aqui.
Aqui não tem a imagem, pessoal, infelizmente, não tem. Vou voltar aqui para a nossa apostila. Só um pouquinho. Descer aqui na página 58. Chegando lá. Passando. Calma lá. Chegando. Então, página 58. Deixa eu ampliar aqui. Então tá aqui, pessoal. Nesse mosaico, né? Vocês vão ter peças triangulares que estão faltando, né? Para completar. E aí o que você faz? Vai respeitar o padrão das cores, né? E vai tentar colocar todas as peças ali encaixando nesse mosaico. Vocês vão utilizar. Estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo aqui? Sim. Sim. Esses que vocês já recortaram, vocês vão usar aqui, ó. Tá vendo aqui? Viram aí? Sim. Sim. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão encaixando os triângulozinhos aqui, ó, respeitando o padrão de cores deles e vão montando o mosaico com os triângulos. Tentem montar aqui esses mosaicos com esses triângulos. E aí vocês vão responder depois se vocês usaram todas as peças. E aí, esse mosaico vai ter o formato de qual polígono? O seu mosaico, ele tem formato de qual polígono, pessoal? Que polígono é esse? Quantos lados ele tem? Parece uma colmeia. Um hexágono. O item C pergunta: esses polígonos têm o formato, né? São regulares? Será que eles são regulares? Se são hexágonos regulares, eles têm que ter os seus lados iguais, congruentes, e os ângulos internos também têm que ser iguais, têm que ser congruentes. Será que esses hexágonos que nós temos aqui são regulares? Vocês vão descobrir a hora que colocarem os triângulos equiláteros aqui. Vão descobrir que eles são, de fato, regulares. No item D, qual é a medida de cada ângulo interno do polígono formado pela composição de triângulos? Olha só, vocês viram que quando vocês montarem os seus hexágonos aqui no seu mosaico, vocês vão usar aqui 6 triângulos para montar um hexágono. E se você usou 6 triângulos equiláteros, o ângulo interno deles vai ser de 120 graus, porque é a junção de um ângulo de um triângulo com outro de outro triângulo equilátero. Se um tem 60, o outro também tem 60. Logo, 120 graus de ângulo interno. E quanto vai ser o ângulo externo do item E? Se você pegar e projetar de um dos lados do hexágono um segmento de reta e você medir esse ângulo externo, ele sempre vai ser o que falta para 180. Então, se o ângulo interno do hexágono tem 120 graus, o que vai faltar para 180 vai ser o seu ângulo externo. Quanto é que eu vou ter de ângulo externo aí, pessoal? Hã? 60. Quanto? 60 graus. Todos de acordo aí? Tudo bem, turma?
60 graus. Dúvida aqui, pessoal? Não. Podemos ir adiante? Sim. Agora ele pede aqui, com a régua e compasso, construa, quando possível, um triângulo com as medidas abaixo. Justifique as construções que não foram possíveis. Então, se vocês fizessem aquele esquema da reguinha com compasso, vocês iam pegar um lado, né? Traçar um segmento de reta de 9 centímetros. Num dos pontos dele, ia pegar e abrir o compasso em 7 centímetros, colocar nesse vértice e fazer um arco. Depois você ia pegar o compasso em 9 centímetros, pôr na outra extremidade, né? E com a ponta do lápis do compasso, fazer outro arco. Se os dois arcos se encontrarem, significa então que você tem condição de construir um triângulo. E nesse caso aqui, no item A, foi possível, sim, é possível fazer isso. Lembrando que, se você pegar dois lados e fizer a soma de dois lados, ela sempre vai ser maior do que o valor do lado que sobrou. Isso para os três lados. É a condição de existência, né? Já no item B, veja que no item A isso já deu certo, né? Eu peguei aqui, ó, eu deixo de lado 9 centímetros. O lado que mede 9, eu deixo fora. E somo 7 com 4. 7 com 4, 11. 11 é maior do que o outro lado, 9. Então está valendo. Aí eu deixo de lado 7 centímetros, o lado de 7. E somo os outros dois lados. 9 com 4, 13. 13 é maior do que 7, está valendo. Aí eu deixo de fora o lado de 4 e somo o lado que tem 9 e 17. E eu vou chegar aqui em 16, significa que é maior do que 4, então esse triângulo é possível de ser construído. No item B, eu faço o mesmo esquema, né? Pego uma régua, traço uma retinha de 6 centímetros, abro o compasso em 3 centímetros, espeto a pontinha do compasso numa extremidade do de 6, faço um arco. Pego o compasso, abro em 2 centímetros, pego a outra ponta e espeto lá e faço outro arco. Se os arcos se encontrarem, o triângulo existe. Se os lados não se encontrarem, o triângulo não existe, não é possível. E eu já sei que eu não vou conseguir, porque se eu pegar aqui, olha que situação. Se eu somar o lado que tem 3 com o lado que tem 2, vai dar 5. E o outro lado que sobrou já mede 6. Então, um dos lados, a soma de dois lados aqui, já ficou menor que um dos lados. Então, a condição de existência não é admitida. Não dá para construir esse triângulo. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Estão acompanhando aí? Não. Você não compartilhou a tela. Não está compartilhada? Não estão vendo? Não. Não. Ué? Saiu do compartilhamento aqui. Portanto, então eu estava aqui. Estão vendo agora? Sim. 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 Então, o esquema é esse, pessoal. O esquema é, para você saber se o triângulo é possível de ser construído, você tem que pegar dois lados e somar. E a medida dos dois lados que você somou sempre tem que ser maior do que a medida do lado que sobrou. Isso para os três, tá? No item A é possível, no item B não é possível, no item C também não dá para construir, porque, veja, se eu pegar o lado de 10 e somar com o lado de 6, dá 16. E já é maior do que quem? Do que 4. Então, não rola. O triângulo do item D, se eu pegar aqui o lado, né, de 9 com o lado de 10, então aqui eu vou somar da 19, já é maior do que o lado de 8. Está satisfeita a condição. Se eu pegar aqui o lado de 8 e somar aqui com o lado de 9,
vai dar maior do que 10. Também já está satisfeita. E se eu pegar aqui o lado de 10, o lado de 8, com o lado de 10 e somar, 18, né? Já vai ser maior do que o lado de 9. Então, as condições estão satisfeitas. Esse triângulo existe, dá para construir. Tudo bem, turma? Sim. 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 Agora vem o exercício 3 aqui, ó. Construa com auxílio de régua e compasso um triângulo equilátero de lado de 6 centímetros. Ó, o triângulo equilátero, para você construir com compasso, então você pega e faz uma retinha de 6 centímetros. Na sua retinha de 6 centímetros, você vai marcar um ponto A e um ponto B. Aí você pega o seu compasso na abertura de 6 centímetros, espeta ela no ponto A e faz um arco de circunferência. Pega e espeta ela no ponto B, sem mexer naquele tamanho de 6 centímetros. Faz outro arco. Onde os dois arcos que se encontraram, né, onde eles se cruzarem, aqueles dois arcos, você faz um ponto e aí você liga, né, aquele ponto A e B lá naquele pontinho onde os arcos se encontraram. Você vai construir, então, um triângulo equilátero. Tá certo, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Vamos aqui para o exercício 4. Sem construir os triângulos, assinale as alternativas que contêm medidas de lados com as quais é possível traçar um triângulo. Depois, justifique cada uma das alternativas, analisadas, né, ou não, usando as assinaladas ou não, né, usando as desigualdades. Então, ele sugeriu aqui no item A, um triângulo que tenha 12 por 8 por 5 centímetros. É possível construí-lo? Então, nós temos que fazer as somatórias dos dois lados e ver se é maior do que a do lado que sobrou. Tem que acontecer isso nas 3 vezes, né? Então, vejam, se você somar o lado de 8 com 5, o valor aqui vai ser maior do que 12, ou vai ser menor? Então, veja, se você somar 8 com 5, quanto é que você obtém aí? 13. 13 é maior do que 12, então para esse lado está tudo certo. Se eu somar o lado que tenha 12 e 5 centímetros, a soma vai dar 17, que é maior que o outro lado que mede 8. E na terceira, se eu somar o lado que tem 12 com 8, eu vou ter 20. Essa soma é maior do que o lado que sobrou, de 5. Então, vai ser possível construir esse triângulo. Assinala aqui item A que é possível. No item B, eu tenho medidas de 7, 15 e 4. Então, veja, se eu somar o lado que mede 7 com o lado que mede 4, eu vou obter 11. E olha só, o lado de 15 é maior do que a soma dos outros dois lados. Já furou aqui, já não serve, não dá para construir um triângulo. Estão entendendo isso, pessoal? Pessoal, estão entendendo isso? Sim. Sim. No item C, eu tenho um triângulo, quero construir um triângulo de 6 por 7 por 11. Vamos ver se dá, né? Se eu somar o lado de 6 com o lado de 7, eu vou obter aqui 13, que é maior do que o outro lado de 11. Beleza, a primeira está satisfeita. A minha segunda soma, vou somar o lado de 6 com 11, dá 17. Ele é maior do que o outro lado que mede 7. Beleza. Vou somar o lado de 11 com 7, vai dar aqui 18, que é maior do que o lado que sobrou aqui de 6. Então, as 3 condições estão satisfeitas, é possível construir esse triângulo. Assinala aqui o item C. Aí no item D, ele pegou e quer construir um triângulo de 13 por 6 por 7. Vamos ver então. Se eu somar o lado que tem 7 com o lado que tem 6, vai dar 14. Vai dar 13. Então aqui já eu tenho aqui uma igualdade, né? Se eu tenho uma igualdade, já não serve. Eu poderia pegar o lado de 13 também e somar com o lado de 7. Eu ia ter 20.
né? Aí é maior do que 6. Aí tudo bem, ainda está valendo. Mas quando eu tive uma igualdade, eu somei o lado de 7 com o lado de 6 e obtive 13, ele vai ser igual ao próprio outro lado que sobrou de 13. E não pode ser igual, né? Tem que ser maior. No item E, é um triângulo de 14 por 9 por 8. Será que dá para construir? Vamos ver. Se eu somar o lado que tem 9 e 8, ele vai ser maior do que o outro lado de 14. Né? Se eu somar o lado que tem 14 e o outro que tem 9, essa soma vai ser maior do que o lado de 8. Está satisfeita. Se eu somar o lado que tem 14 e o que tem 8, essa soma vai ser maior do que o lado que sobrou, de 9. Então, as três condições estão satisfeitas, é possível construir esse triângulo. Ok, turma? Dúvida aqui? Não. Não. Joia. O exercício 5, ele mostra que esses triângulos foram construídos em uma malha quadriculada. Essa malha quadriculada tem quadradinhos de mesmo tamanho, né? Classifique-os de acordo com a medida dos lados. Então, veja, o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui laranjinha, é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. O triângulo DEF, ele tem dois lados iguais e um lado diferente, portanto, ele também é isósceles. Veja que ele tem 4 quadradinhos em um lado, 4 quadradinhos no outro. Então, dois lados iguais. O triângulo que em verdinho, né? Em vermelhinho, né? GHI, eu percebo que ele tem os tamanhos dos seus três lados diferentes. Então, é um triângulo escaleno. E o triângulo JKL, eu percebo que ele tem os lados iguais, de mesmo tamanho. E se ele tem os lados de mesmo tamanho, é um triângulo equilátero. Agora, classifique-os de acordo com a medida dos ângulos. O primeiro triângulo aqui, ele é um triângulo que é acutângulo. Os seus três ângulos são menores do que 90 graus. O triângulo aqui, roxinho, é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. O triângulo verdinho é um triângulo, né, que ele vai ter os seus três ângulos também agudos, é um triângulo acutângulo. Três ângulos de 60 graus no equilátero, né? Acutângulo. E o triângulo vermelho, ele tem um ângulo aqui, né, que se forma nesse ponto G, que é um ângulo obtuso. É um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Ok, turma? Sim. Finalmente, o exercício 6, ele quer que você determine a medida do ângulo indicado por uma letra em cada triângulo. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu tenho esse X no nosso triângulo A, os lados ali medem 63, aliás, um dos ângulos é de 63, outro de 63. Quanto é que vale X? Ora, eu tenho que fazer o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é de 180 graus. Então, eu vou tirar de 180 o primeiro valor do primeiro ângulo de 63 e subtrair o segundo de 63. O que falta para 180 é 54, portanto, x vale 54. Aqui no item B, anotaram aí x valendo 54, pessoal? Sim. No item B, eu tenho aqui 120 graus e o ângulo S é complementar. Desculpa, suplementar, né? O que falta para 180. Então, eu vou fazer 180 menos 120 e esse ângulo vai valer 60 graus, o ângulo S. Se o ângulo S vale 60 e o outro também 60, o ângulo R, a soma tem que dar 180, também vai valer 60. 60 mais 60 mais 60, 180 graus para o ângulo R. Tanto o ângulo S quanto o ângulo R
valem 60 graus. É um triângulo, né, que é equilátero. No item C, eu tenho aqui o ângulo V suplementar, né, com 116 graus, que é a volta, que seria a semivolta, né, ângulo de meia volta, ângulo raso. Então, o ângulo V é o que falta para 180. Vou fazer 180, menos esse ângulo de 116, externo aqui, né? Eu tenho 64 graus para o ângulo V. E aqui no ângulo U, eu tenho 109 graus. Se no ângulo U é 109 graus, o ângulo externo naquele ponto U é de 109 graus, eu vou fazer um suplementar, né? Suplementar, então, o ângulo U mais 109 graus tem que dar 180. Então, eu vou fazer aqui 180 menos 109. 180 menos 109, 71 graus. Nosso ângulo U. E para achar o ângulo T, eu sei que a somatória dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, eu vou tirar de 180 os outros dois que eu já achei. Vou tirar ali do ângulo V, que eu calculei que vale lá 64. Então, 180, tiro 64. E vou subtrair também do ângulo U, que eu calculei que vale 71. Então, subtraio 71. Descubro que o ângulo T vale 45 graus. Tranquilo aqui, turma? Sim. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Próxima aula nós voltamos aqui e fazemos a correção desse organize as ideias aqui, tá? Ô, Ficou professor, faltando aqui. Oi? mais tarde eu posso te falar um negócio no ar, rapidinho? É que eu ainda vou ter aula aí pra frente, ainda tenho aula aí até às 6. Mas depois a gente combina, Tá, tá bom? tá bom. Pessoal, por hoje é só. Próxima aula nós voltamos aí para corrigir essa organização das ideias e fica essa hora do estudo aí para vocês praticarem e se exercitarem aí para a prova, tá? Alguma dúvida aí, turma? Não. Não. Beleza, então. Hoje sou eu que saio, vocês ficam aí na sala, tá? Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, turma, até mais. Abração.